Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Você quer melhorar suas apresentações, deixá-las mais criativas e profissionais? Pois uma das melhores formas de fazer isso é treinando a sua visão além do alcance. A sua visão além do alcance. A capacidade de enxergar coisas que as pessoas comuns não enxergam. Enxergando oportunidades de melhoria na tua apresentação e também tudo aquilo que você está fazendo de errado. E uma das melhores formas de desenvolver a sua visão além do alcance é observando as apresentações de outras pessoas. E através dessas análises, a gente pode melhorar muito as nossas próprias apresentações. E é isso que eu vou fazer na nossa aula de hoje. Então vem aqui comigo para mais um episódio do nosso quadro Visão Além do Alcance. E no nosso episódio de hoje eu vou fazer uma análise de uma palestra do Érico Rocha. O Érico Rocha, que é um desses grandes gurus do marketing digital. E o mais importante aqui, você goste ou não goste dele, concorde ou não concorde com o trabalho que ele faz, o importante é entender que ele é uma pessoa relevante e ele participa de várias palestras, ele é uma pessoa que dá muita aula, que tem treinamentos e de certa forma alguma coisa de certo ele faz, incluindo nas apresentações. E é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, treinar a nossa visão além do alcance utilizando uma apresentação do Érico Rocha. Então vem aqui comigo. E aí, a gente sentou lá na ignição e fez um método para isso. Método. Como é que é feito o método, gente? Isso é uma lição muito importante para você quando você está dando sua palestra, fazendo a sua apresentação. É aplicar aquilo que eu chamo de perfume da Disney. Perfume da Disney? O que quer dizer isso? Essa é uma técnica que eu aplico aqui dentro da Fantástica Fábrica Criativa, que tem a ver com a minha história. Toda vez que eu vou para Disney com a minha esposa, a gente já foi algumas vezes, eu falo que lá o parque tem um cheiro específico. Um cheiro de mistura de bala, algodão doce. A gente chama isso do cheiro da Disney, do perfume da Disney. Você não tem em nenhum outro lugar do planeta. Agora eu entendi! E é a mesma coisa quando você está falando da sua apresentação. O conteúdo que você aborda, muitas vezes, ele acaba sendo universal, como é o caso do Érico Rocha. Marketing digital é algo que é universal, mas a forma como eu passo esse conteúdo, a maneira como eu ensino ele, não pode ser universal. Senão, eu vou ser simplesmente mais um profissional falando da mesma coisa. E se todo mundo é igual, por que eu vou escutar você? Eu posso escutar qualquer outra pessoa. Só que quando ele aplica essa ideia de perfume da Disney, criando o próprio método, com um nome também que é exclusivo, ele se torna alguém único. E quando você é único, quando você é exclusivo, as pessoas elas não vão buscar qualquer outro profissional. Elas querem escutar de você. E claro que tem toda uma estratégia para a gente aplicar a perfume da Disney. Entender se isso tem a ver com seus princípios, as coisas que você acredita, se esse nome funciona, mas é importante a gente sempre pensar em como eu traduzo algo que é universal de forma interessante, utilizando essa técnica de storytelling. Claro que se a gente avalia aqui o visual da apresentação, ele não está dos melhores, sendo bem honesto, porque tem exatamente aqui uma foto quadradinha perdida. E o problema de você usar uma foto quadrada desse jeito no seu slide é que ela não causa nenhum tipo de efeito surpresa. A embalagem da tua apresentação, ela simplesmente serve para chamar, despertar o interesse, chamar a atenção das pessoas, para depois eu passar um conteúdo sim que seja interessante. Mas se esse visual é igual a 99% das outras apresentações, a chance de eu perder o interesse das pessoas logo no primeiro impacto acaba sendo maior. E é por isso que é importante a gente buscar por alternativas diferentes do que essa da foto quadrada perdida. Sendo bem prático e direto ao ponto, indo direto para conteúdo. A primeira etapa é fazer uma listagem do expert. Vamos primeiro analisar esse slide aqui, o visual dele. Isso é algo que eu sempre falo do teste da bandeja. Quando eu estou criando o visual da minha apresentação, eu tenho que entender que eu vou distribuir os elementos dentro desse slide de forma como ele se fosse uma bandeja que eu estou tentando equilibrar. Então, se eu pego e coloco o texto de um lado e todo o resto do slide fica vazio, essa bandeja provavelmente ela vai tombar. Portanto,
Para o visual ficar mais equilibrado, o que a gente faz? A gente vai centralizar esse texto para ele ocupar uma área da sua apresentação que fique mais harmônica, que é exatamente esse o caso da apresentação aqui do Érico Rocha. Ele não coloca mais nenhum tipo de informação no slide. Olha a área vazia, como fica muito grande. Se ele tivesse descido esse texto mais para o meio, ou até mesmo colocasse uma imagem de uma lista, esse visual ficaria mais interessante, mais criativo e também mais equilibrado. Mas não é qualquer listagem. Você precisa chegar numa lista de 28 nomes de experts candidatos. Isso é interessante da palestra dele, pensando em termos de conteúdo, porque ele poderia muito bem ter parado aqui e falar: você deve fazer uma listagem dos experts. Mas isso que eu falo que é deixar o conhecimento no cosmos. Mas o que é uma listagem boa? Quantos nomes eu devo levantar? Qual é o caminho correto? Quando ele vem aqui e coloca algo específico de 28 nomes, ele está tangibilizando esse conhecimento, ele está te dando um norte, ele está aplicando algo que eu chamo de efeito por exemplo. Na nossa cabeça é muito óbvio, eu falo, olha, você tem que listar os nomes dos experts, mas qual é o caminho correto? Eu tenho que deixar claro isso para a audiência. Por isso que eu sempre faço esse exercício com todos os meus alunos dos meus treinamentos. Depois que você fala isso, adiciona uma pequena palavra, por exemplo. E aí é uma questão de prática. Você sempre vai se forçar a fazer isso. Você vai listar os nomes dos experts. Por exemplo, criar uma lista de 28 pessoas e assim por diante. 28 tem uma razão, tá? Por que não é 27? Por que não é 29? Nesse nosso algoritmo, nesse nosso método, nesse nosso processo, indica o começo de contactar um expert por dia por 4 semanas. E para você contactar um expert por dia em 4 semanas, você precisa ter uma lista de 28 candidatos. Nesse momento, ele acabou de fazer uma conta junto com você para justificar esses 28 nomes. Entende que ele está falando uma história, ele está contando algo. E a apresentação, ela não é nada mais do que a representação visual dessa história que está sendo contada. Portanto, se eu faço uma conta para as pessoas, de que forma que você acha que é mais fácil dela entender aquilo que você está falando? Simplesmente narrando esses números ou colocando essa conta dentro do slide enquanto você fala. Então isso é importante a gente pensar, a apresentação ali ela não tá só para dar uma de bonita, ela tá para te ajudar nessa narrativa que está sendo apresentada. Por isso, sempre verifique, será que o que eu estou falando nesse momento está sendo representado de alguma forma nesse visual da minha apresentação? Agora, eu quero fazer um exercício com você. Perceba quantas vezes o Érico Rocha repete a palavra ó. Porque não é sorte, é método. Então, você começa a listar 28. Rebeldes. Ateus da faixa preta. Ateus do GPS. Eu não vou listar 28, eu vou listar 29. Toma cuidado com o seu ego. É 28. Segue o método. Você lista 28. Érico, como é que eu vou achar 28 pessoas? Nesse caso aqui... Percebeu quantas vezes ele repetiu a palavra ó? Isso é algo que a gente tem que tomar muito cuidado com o vício de linguagem, porque eu mostrei ali um clipe de 30 segundos. Imagina isso se repetindo por 1 hora. Começa a ficar irritante. Tem pessoas que têm outros vícios de linguagem, como por exemplo, terminar a frase com tá. Parece que você sempre precisa se reafirmar. Você primeiro faz isso, tá? Aí depois o segundo passo é fazer isso, tá? É a mesma coisa que acabar com aquele né. Ou também aquele famoso vício de linguagem em que a pessoa não consegue pensar em silêncio. Ela tem que pensar falando. Primeiro você precisa fazer esse primeiro passo. E depois... Não começa a ficar meio chato? Uma forma de você evitar vício de linguagem é sempre preparar aquilo que você vai falar na sua apresentação, principalmente quando você está iniciando, porque dessa forma você já tem aquilo que eu falo que é uma rota do apresentador e você consegue evitar repetir palavras desnecessárias, ficar pensando de boca aberta e assim por diante. Você segue, admira, faz ferramenta de busca, busca aí alguma coisa, quem é expert nisso e aquilo, sei lá, você quer, entra no Google e passa uma meia horinha lá procurando quem são os caras do balacobaco lá. Cursos e livros que... Isso é uma lição muito importante, porque à medida que o Érico Rocha vai apresentando as informações, você percebeu que na mão dele
ele está com um passador de slide. Está aqui a foto dele segurando o passador de slide. Isso quer dizer que ele tem total controle do que está sendo passado. Essa é uma lista grande que ele está apresentando, mas você pode perceber que correndo até mesmo o vídeo, que ele não coloca essa lista inteira. Por quê? Porque ele quer passar essa informação de forma gradual. Ele quer que a pessoa tenha foco naquilo que ele está falando no momento. Por isso que é importante a gente entender que a animação não é só uma questão de fazer boneco rodar ou voar dentro do seu slide. A primeira coisa que a animação tem que fazer por você é te ajudar na entrega das informações, deixando ela processual, deixando ela mais clara para a audiência. Mas eu preciso concordar que o visual dessa apresentação ele realmente não remete à grandeza que o Érico Rocha tem no mercado. É algo super simples. Claro que isso não impede de ele ter sucesso, mas talvez existem algumas pessoas que estão participando dessa palestra dele pela primeira vez, não conheçam ele ainda. E esse impacto visual, sim, pode fazer uma diferença. Pode fazer a diferença entre a pessoa continuar interessada ou não. Então vamos aqui junto comigo criar um visual para ele que realmente fosse memorável, que lembrasse essa coisa, entre aspas, sexy do marketing digital, que envolve sim estratégia, envolve dinheiro, mas envolve algo premium. Eu vou criar esse visual para a palestra do Érico Rocha com 3 elementos. Eu tenho uma imagem aqui para usar de fundo, porque o preto ele lembra essa ideia do luxo. Eu tenho uma outra imagem de uma pessoa estudando um curso online e atrás tem alguém ensinando, justamente por quê? Porque a gente está falando de buscar o expert. O expert é a pessoa que domina o assunto, é a pessoa que ensina na internet. E eu tenho um ícone aqui, porque para a gente refazer esse slide de lista especificamente, eu vou usar um ícone para que essas informações não fiquem soltas. Então a gente tem o nosso slide, vamos deixar ele aqui do lado, porque eu vou precisar dessas informações e eu vou começar a construir esse slide aqui do lado para transformar a apresentação do Érico Rocha. Vou usar essa imagem de fundo como uma forma inteira. Essa foto, lembra que a gente falou para não deixar ela quadradinha perdida? Então vou fazer um recorte um pouco diferente nesse caso. Eu quero cortar com uma forma mais reta, até porque as formas retas, elas lembram também algo mais sério. E esse assunto, sim, ele quer passar seriedade. Vou colocar essa forma aqui para o canto. E aqui eu tenho algumas opções. Eu posso deixar ela aparecendo dessa maneira. Então, se a gente até projeta em tela inteira, você vai ver que ela ocupa uma área bem grande do slide. Mesmo assim, aqui eu posso deixar o meu texto. Então, se a gente lembrar daquele teste da bandeja, olha o que eu quero dizer com ele estar equilibrado. Eu tenho a imagem do lado direito e do lado esquerdo eu simplesmente posso colocar qualquer outra informação, porque ali está vazio. Ou se eu quiser que essa imagem não chame tanta atenção, eu posso colocar uma transparência nela, porque dessa maneira eu ainda consigo transmitir a mensagem, mas o foco maior aqui dessa nossa apresentação ainda vai estar na informação de texto. Vou deixar ela transparente assim. Agora eu vou colocar minha caixa de texto e para isso eu vou mudar um pouquinho a informação. Eu quero colocar algo mais objetivo, que quando a pessoa bate o olho, ela entenda diretamente do que eu estou falando. Então venho aqui, caixa de texto, vou escrever como achar, não está aparecendo porque ainda está meio escondido. Vou colocar ouro, porque a gente fala de marketing digital, e marketing digital, ele lembra dinheiro, sim, é o que as pessoas buscam. Vou usar a fonte do Century Gothic e aqui vou deixar ela sem negrito mesmo. E toda maiúscula. Como achar? Posso colocar o itálico, porque o itálico ele lembra também o corte dessa imagem, lembra movimento. Então a gente coloca como achar e agora o subtítulo. E o subtítulo é 28 nomes de experts. Para criar esse contraste, eu vou copiar essa informação e escrever embaixo 28 nomes de experts. Se eu quero aumentar o contraste, aqui a gente pode colocar um cinza claro, então eu tenho a informação em cima com uma cor e toda em caixa alta. E posso tirar também o negrito, porque dessa maneira a gente coloca o foco inicial em como achar e depois embaixo 28 nomes de experts fica como um subtítulo dessa forma. E agora eu vou usar esse ícone aqui para colocar as informações. Então a gente vai ver a primeira informação que é amigos faixas marrom e pretas.
Vamos inserir uma caixa de texto. Na verdade, eu vou copiar essa caixa de texto aqui, copiar, colar e simplesmente tirar o itálico dela e deixar menor. E agora, centralizar e vou escrever o texto. Agora eu vou centralizar e eu posso escolher uma área para eu deixar com contraste. Então eu posso colocar marrom e preto, se isso for importante, ou faixas marrom e preto. Então eu coloco negrito e vou colocar esse mesmo dourado aqui para chamar a atenção. Uma vez que eu fiz essa primeira caixa, eu vou selecionar as duas, clicar com o botão direito e agrupar para formar uma caixa única. Se quiser, você pode diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, deixar 24 ou deixar um tamanho 26. E uma vez que eu fiz a primeira caixa, é só repetir o processo para as outras, copiando o texto. Então copia, cola e agora a gente vai mudar o próximo texto. Então eu coloco amigos e vou lançadores e vou deixar lançadores aqui em destaque. E assim por diante até eu ter todas as caixas. E vai ficar mais ou menos assim. Claro que para não encher de informação nos slides, eu quebraria até em 2 momentos. O primeiro e o segundo, e a gente continuaria passando as informações. E daí só uma questão de animar esses pontos aqui para que ele fique processual. Você pode colocar uma animação simples, realmente desmaecer, e deixar tudo para começar ao clicar, porque eu quero total controle. E projetando, a apresentação para a palestra do Érico Rocha ficaria mais ou menos dessa forma. E eu continuaria passando as informações até chegar na última. E esse tipo de acompanhamento são essas estratégias que eu ensino para todos os meus alunos. Só que nesse caso, eu faço essa mesma análise para a apresentação deles, para um projeto importante que você tem que aplicar dentro da sua empresa, talvez para o curso online que você está criando, para aquela apresentação que você tem que fazer com um cliente, porque você precisa vender uma ideia, vender um produto, vender um serviço. Eu trabalhei por muito tempo dentro de grandes empresas, eu sou expert em criação de treinamento, eu também dou aula em universidade, eu tenho que gerir hoje o meu próprio negócio. E eu uso toda essa minha experiência para te ajudar a criar uma comunicação mais criativa, mais persuasiva, uma comunicação que ajude o seu trabalho a se destacar e principalmente você a atingir o seu objetivo profissional. Para você saber mais sobre o nosso treinamento e como eu posso ajudar você a criar uma apresentação criativa, profissional que destaca o seu trabalho, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou da nossa aula, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na Fantástica Fábrica Criativa. E como sempre, obrigado por assistir. Listen up, I got something to say. It's been a month, I haven't prayed enough for the games. Yeah, I found so little happiness with this blunt in my face. Every single day, stabbed in the back with a blade.